Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e maravilhou-se da doutrina do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, pela porção dela. Queremos te pedir, Senhor, que nos orientes e nos ilumines, para que nós possamos aprender de ti, que o teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Eu preciso retomar com os irmãos o nosso sermão de domingo passado, quando nós fizemos a introdução das personagens principais dessa história no contexto, quando o evangelista Lucas nos apresenta essa história entre o apóstolo Paulo, Barnabé, Sérgio Paulo, o procônsul, e Elimas, que era chamado de Bar Jesus. Nós vimos ali que Bar Jesus significa filho de Jesus. Nós vimos que o Elimas, ele era judeu, e nós vimos também que o nome Elimas lhe foi dado porque ele era considerado um grande mago, um feiticeiro poderoso, e é isso que significa o seu nome. Grande mago, feiticeiro, alguém que mexia com poder. E aquele homem estava ali diante do procônsul, que era um homem importante, representante do Império Romano, e ali diante do procônsul ele o impedia de conhecer a palavra de Deus e absorver mais da palavra de Deus. Então nós agora vamos à segunda parte dessa história, que é quando Paulo e Barnabé, convidados pelo procônsul, vão até ele apresentar a palavra de Deus e a sã doutrina, apresentar as escrituras àquele homem. E quando eles vão, eles encontram ali do Elimas uma espécie de resistência, uma espécie de tentativa de desviar o procônsul da palavra de Deus. E meus irmãos, o que nós enxergamos nesse texto, em primeiro lugar, é que há uma grande batalha espiritual pelas almas de cada um de nós. Todos nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual, quer os nossos olhos vejam, quer eles não vejam, quer a gente entenda, quer a gente não entenda, quer nós acreditemos, quer não acreditemos, há uma batalha espiritual pela nossa alma, e o inimigo das nossas almas quer nos deixar distraídos e cegos, para que nós não enxerguemos a verdade da palavra de Deus. Há algo interessante aqui nesse texto, quando o escritor nos coloca qual era o título, o nome dado ao Bar Jesus. Ele é chamado de Elimas, ele é o mago feiticeiro, ele é o sábio, o homem que mexe com os poderes das trevas. Nós vemos um título de engrandecimento. Mas quando você olha, logo após dizer qual era o título de engrandecimento do Bar Jesus, Elimas, o mago, o grande feiticeiro, agora ele nos apresenta qual é o título que o servo do Senhor leva. O nome dele é Saulo. Saulo vem de Saul, é o nome de Saul mais avançado em aramaico. Agora, ele tinha um outro nome, e esse outro nome era em latim. E o seu nome é Paulo. Eu não sei se você já se deu o trabalho. Quem se chama? Tem algum Paulo aqui? Quem é Paulo? Levanta a mão. Paulo.
Tem algum Paulo aqui? Não? Meu Deus, tantas pessoas, não tem um Paulo. Ok, mas você conhece algum Paulo? Levanta sua mão aí, você conhece algum Paulo? Pronto, maravilha, todo mundo conhece um Paulo, né? Todo mundo tem um João e todo mundo conhece um Paulo. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de descobrir o que significa a palavra Paulo. Mas Paulo é uma palavra de origem latina e ela significa pequeno. Enquanto nós temos, de um lado, o poder das trevas tentando dar ênfase ao homem e levantá-lo às alturas, nós temos do outro lado um servo do Senhor que tem por nome pequeno. Talvez fosse alguma de suas características físicas, talvez fosse um homem não dos mais altos, mas é um nome muito apropriado que nos é colocado em contraposição no momento certo. Quando o texto bíblico vai nos apresentando, ele está nos mostrando a diferença entre aqueles que batalham pelas trevas e aqueles que batalham pelo Senhor. Todo orgulho, toda vaidade, toda autoexaltação não glorificam o nome de Deus. Nós que somos servos do Senhor devemos buscar simplicidade, humildade, devemos agir assim como o nosso Senhor agia. O nosso Senhor sempre agiu de forma humilde. A Bíblia nos diz que Ele se esvaziou de sua glória para vir a este mundo. Quando Jesus veio a este mundo, Ele não nasceu nos palácios reais, mas numa pobre manjedoura. Jesus não veio filho da família de Herodes, mas Ele veio filho de Maria e José, duas pessoas humildes. Jesus não nasceu em Jerusalém, o grande palco onde iam aqueles que queriam ser conhecidos de todos, mas Jesus nasceu em Nazaré da Galileia, região esquecida, pobre, o fim do mundo. A humildade e a simplicidade são o grande marco de quem Jesus era, e são o objetivo que eu e você devemos perseguir na nossa vida. Então o texto bíblico nos mostra que há uma maneira diferente de ser. Aqueles que são de Deus agem de forma diferente. Olha, nós estamos diante de duas pessoas que lidam com o mundo espiritual. Nós estamos diante de duas pessoas que de alguma maneira têm uma manifestação de poderes extraordinários acontecendo por meio delas. O nome de Elimas não lhe foi dado ao acaso. Com certeza aquele homem que de maneira exótica, porque os judeus eles evitavam a bruxaria. Os judeus rejeitavam a idolatria, eles rejeitavam as bruxarias, mas aquele era um homem que era judeu de nascimento, possuía nome judeu e era um bruxo. Era um homem que operava pelo poder das trevas. E aquele homem com certeza recebeu o seu título por causa de tudo que ele tinha feito. Mas do outro lado nós temos um homem que também fez e fará coisas grandiosas ao longo da história de Atos. Mas o seu título lhe leva para baixo, ele é pequeno, ele é o menor. Porque esse é o princípio da palavra de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. É aquele princípio que foi esboçado por João Batista, quando começaram a falar sobre o crescimento de Jesus, e João Batista vai dizer, é importante que ele cresça e que eu diminua. Mas meus irmãos, como é que nós devemos entrar nessa batalha espiritual? O versículo 9 nos ensina. A batalha é inevitável, nós estamos envolvidos nela, mas como nós devemos militar nessa batalha espiritual? O versículo 9 nos ensina. O texto diz, então Saulo, que também era chamado Paulo Pequeno, cheio do Espírito Santo. Aqui tem um segredo que eu e você precisamos prestar atenção. Que nós estamos na batalha, estamos. Agora, se nós vamos ser escorraçados, derrotados ou vitoriosos, depende da maneira como nós entramos nessa batalha. Se nós entramos nessa batalha cheios do Espírito Santo, a vitória é certa, porque nós militamos com o Senhor dos exércitos, aquele que é dono da vitória. Quando Davi se apresenta diante de Golias, capítulo 17, 1 Samuel, nós vamos ver Davi dizendo a Golias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, para que todos saibam que do Senhor é a guerra, e a vitória dá ele a quem quer. Aquela história nos mostra que aquele homem experimentado, poderoso, alto, chamado Golias,
homem veterano de batalhas, contra um jovem que nunca tinha participado de uma guerra, que sequer conseguia usar as roupas de guerra. Aquele homem que tinha uma espada gigantesca, com a sua própria espada, foi derrotado e morto. Davi não mata Golias com uma pedrada, Davi derruba Golias com uma pedrada, e com a própria espada de Golias, Davi tira a vida de Golias. Então a vitória vem daqueles que vão no nome do Senhor, daqueles que vão sob a orientação do Senhor, daqueles que vão sob o poder do Senhor. Quando nós nos envolvemos nessa batalha, nós precisamos ter essa consciência. Quando Jesus está lá no final de Lucas, falando com os seus apóstolos, antes do ministério deles iniciar-se, antes da igreja surgir. Aliás, essa é a grande questão, porque os apóstolos continuam em Jerusalém, depois da ressurreição, e eles demoram tanto tempo em Jerusalém, porque há uma ordem de Jesus. Jesus disse que eles receberiam a promessa do Pai, o Espírito Santo de Deus, capítulo 24 de Lucas. Mas eles precisavam esperar pelo revestimento de poder do alto, pelo enchimento do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, desce sobre os discípulos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, desce sobre os discípulos, ele cumpre a promessa que tinha sido dada por Jesus, repaginando a promessa que tinha sido dada por Deus lá em Joel, e ele vai enchê-los de capacidade de serem testemunhas. Capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas. No capítulo 2 nós vemos esse poder descendo pelo Espírito Santo, e a igreja surgindo com grande poder, e a igreja desenvolvendo o seu ministério. A primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertendo, ouvindo a palavra de Deus. Aquele acidente, aquele barulho que acontece para chamar a atenção das pessoas. E aliás, Deus usa coisas ruins para manifestar o seu poder e a sua glória. Às vezes eu e você não entendemos os momentos difíceis que nós passamos, mas nós precisamos ter sempre em mente que o nosso Deus é bom, e que ainda que nós estejamos enfrentando uma luta em um momento árido, difícil, Deus usa momentos difíceis para a glória do nome dEle e para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa vitória. Ele fez isso com José, ele fez isso com Davi, ele fez isso com cada um dos apóstolos, ele faz isso com cada um dos seus filhos. Aliás, a Bíblia mesmo nos adverte que nesse mundo nós passaremos por aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Ele venceu o mundo e Ele é a nossa vitória. Então, quando nós entramos na batalha espiritual, nós precisamos entrar na batalha espiritual revestidos do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença entre aqueles que vão vencer e aqueles que vão perder. Muitas vezes nós queremos fazer projetos, irmãos, para a igreja, nós queremos fazer projetos evangelizadores, mas nós queremos começar de nós mesmos, em nós e para nós. Estudamos a técnica, avaliamos as pessoas, fazemos toda a teoria e iniciamos a obra. E aí, quando tudo dá errado, quando tudo começa a afundar, a gente lembra de orar. Nós precisamos inverter essa lógica. A igreja se movimenta de acordo com o movimento do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos saem de Antioquia quando o Espírito Santo de Deus diz: olha, saiam. Nós precisamos entender que quem nos guia é o Espírito do Senhor, e nós devemos andar por fé e não por aquilo que vemos, conforme a palavra de Deus nos orienta. Mas geralmente a gente começa pela carne e esquece do Espírito. É muito comum na nossa sociedade, é muito natural para a nossa sociedade. Nós fazemos vários planos, vários projetos, começamos a executá-los, e depois a gente vê se Deus está participando disso. Não, meu irmão. Nenhum passo nosso deve ser dado sem oração que o anteceda. Você quer ser vitorioso na batalha espiritual, em todas as batalhas da sua vida?
Tome suas decisões começando pela oração. Comece as suas decisões pelo joelho. Consulte ao Senhor, busque a resposta do Senhor, busque a orientação do Senhor. A Bíblia nos mostra Davi como o rei imbatível. Em todas as batalhas e frentes que ele lutou, ele venceu, todas. Aí você vai me dizer, não, mas ele correu de Saul. Ele não batalhou contra o exército de Saul, porque Saul era um ungido do Senhor e ele não queria tocar no ungido do Senhor. Então ele saiu sem batalhar, porque provavelmente se ele batalhasse, ele venceria o exército de Saul. Não, mas ele saiu corrido para Absalão, era o filho dele, ele não queria enfrentar o próprio filho, ele não queria a morte do próprio filho, por isso ele saiu fugido, mas provavelmente Davi teria vencido seu filho. Todas as batalhas nas quais Davi entrou, Davi venceu. Samuel nos mostra qual era o segredo. Antes de entrar numa batalha, Davi consultava ao Senhor. Senhor, como é que nós devemos fazer? Senhor, por onde é que nós devemos ir? Recentemente eu preguei aqui na igreja sobre aquele dia fatídico na vida de Davi, quando ele sai para a batalha e a sua família é levada e o exército vai lá e arrasa tudo, e quando Davi volta, a cidade está no chão, está tudo acabado, o povo começa a chorar até não ter mais força, aí começa a tentar matar Davi, porque a gente tem que achar um culpado para o nosso sofrimento, né? A gente sempre busca alguém para ser o culpado, o bode expiatório, a gente sempre está procurando isso. Tempo atrás eu estava assistindo TV, e aí eu gosto muito de assistir jornal, eu estava assistindo um jornal no interior, e os jornalistas foram cobrir um protesto, estavam na frente da prefeitura fazendo um protesto contra a prefeitura, porque tinha chovido muito na cidade, e a chuva estava atrapalhando o povo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que o prefeito tem a ver com chover demais na cidade? Mas a gente quer encontrar um culpado, e ali aconteceu a mesma coisa. A gente sai em busca de um culpado. As coisas começaram a dar errado, a gente procura um culpado. Quem é o culpado? É engraçado que às vezes a gente se preocupa mais com o culpado do que com a solução. Começa a bater boca, a discutir quem é o culpado, e a gente não foca na solução para sair do problema. Quando aquele povo estava ali chorando, amargurado de espírito, eles começaram a falar em matar Davi. A culpa é de Davi. E aí o texto bíblico diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Se encheu da força de Deus. E agora, fortalecido no Senhor, o que é que Davi faz? Ele parte em busca, não é isso? Não, não é isso não. Ele manda chamar alguém, porque ele vai consultar o Senhor se ele deve ou não ir atrás da família. Espera aí, meu irmão. O que é que você faria se alguém sequestrasse os seus filhos, sua mulher, sua família? O que é que você faria? Você correria imediatamente atrás. Você tentaria resolver de imediato. Mas o que é que Davi faz? Davi vai perguntar a Deus qual é a direção, qual é a vontade dele. Você entende porque a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque nos momentos mais complicados da vida, antes de agir, ele vai consultar o Senhor. E aí ele pergunta a Deus, Senhor, nós devemos ir, o Senhor vai nos dar a vitória. Aí Deus diz a ele, vai, pode ir, vocês vão vencer e vão trazer todo mundo de volta. Davi vai e a palavra de Deus se cumpre. Meu irmão, eu e você precisamos agir como Davi, buscar a presença do Senhor, buscar enchimento do Espírito Santo de Deus, estar cheios do Espírito Santo de Deus para a batalha. Nós precisamos fortalecer as nossas vidas de oração, nós precisamos nos fortalecer no estudo da palavra de Deus, encher a nossa mente com as sagradas escrituras, ser cheios do Espírito para vencermos o nosso adversário. Olha, o nosso adversário, ele é tudo menos bobo e muito atrevido. Satanás tentou dissuadir Jesus, o próprio Deus, com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Imagina se ele tentou dissuadir o próprio Deus com a palavra de Deus, o que ele não vai tentar fazer comigo e com você. Olha, porque assim diz a Escritura, aos seus anjos dará ordens. O diabo cita a Bíblia, tá? Talvez você pense que não, mas ele cita a Bíblia. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus para não sermos enganados pelo espírito do maligno.
A oposição à obra de Deus. Essa é a segunda coisa que nós encontramos. E a batalha é reflexo dessa oposição à obra de Deus. Essa tentativa do inimigo de destruir todos aqueles que estão aqui. O diabo odeia a criação de Deus. O diabo odeia a humanidade. O diabo quer a destruição de toda a humanidade, porque ele sabe que ele mesmo já está condenado à destruição. Então, por mais que nós pensemos em várias coisas e estejamos o dia inteiro distraídos com vários assuntos, o assunto do diabo é corromper você e te levar para o inferno. E ele é focado no assunto dele. Ele tem foco naquilo que ele quer fazer. Então ele coloca pessoas estratégicas ao seu lado. Pessoas que muitas vezes parecem que estão ao seu lado para te ajudar, mas na verdade estão em oposição à vontade de Deus, para que você não ouça a palavra de Deus, para que você não reconheça a presença de Deus, para que você não se arrependa dos seus pecados. É assim que ele opera. Ele vai te oferecer várias alternativas. Ele vai te oferecer vários caminhos. É assim que o diabo opera. Todas as vezes que você precisar de alguma coisa, Satanás vai fazer o trabalho dele de te oferecer nas suas mãos. Jesus está no deserto, 40 dias de jejum. Aí o diabo aparece, o que é que ele oferece a Jesus? Você percebe, ele não ofereceu a Jesus um jumentinho novo. Ele não ofereceu a Jesus seguidores no Facebook. Ele ofereceu a Jesus o que Jesus precisava. Quem está com fome precisa comer. Então ele oferece uma alternativa rápida: pão. Jesus, o Rei da Glória, vem em humildade. Jesus vem na sua simplicidade, mas Jesus era rei. O que é que o diabo oferece a Jesus que é rei? Os reinos deste mundo. O diabo oferece coisas que ele sabe que estão relacionadas contigo, que de alguma maneira vão te atrair. Ele está ali sempre esperando a oportunidade. Quando nós vamos ler as tentações de Jesus, isso é muito importante e interessante você prestar atenção. Um dos evangelistas vai dizer assim: e ele se ausentou até momento oportuno. Não foi a única tentação de Jesus. Foi uma das tentações de Jesus. Por exemplo, quando Jesus está à beira da morte, e já em João, quando Jesus está indo a Jerusalém, Jesus vai dizer da sua situação. Ele vai dizer: a minha alma está angustiada até a morte. E que direi, Senhor? Tira de mim esse cálice? Não, porque foi precisamente para esta hora e com este propósito que eu vim. Glorifica o teu nome. Aí uma voz do céu disse o quê? Eu já o glorifiquei, porque naquela decisão de Jesus estava sendo glorificado, e o glorificarei outra vez. Mas quando Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele está para ser morto, o que é que Pedro vai fazer? Não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. O diabo sempre está ali, aproveitando as oportunidades. Mas Jesus, que via o mundo espiritual melhor do que qualquer um de nós poderá jamais ver, porque ele é aquele que criou o mundo espiritual. Ele não fala com Pedro, ele fala com quem estava usando Pedro. E ele diz: arreda Satanás. Porque era o diabo quem estava usando a boca de Pedro naquela circunstância para conduzir Jesus à desobediência. O diabo sempre vai te oferecer um caminho mais fácil. O diabo vai sempre, de alguma maneira, te distrair do caminho de Deus, mas eu e você precisamos estar atentos, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós lemos hoje Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. Às vezes a gente está na igreja e começam a acontecer algumas coisas. Tem gente, onde tem gente tem problema. Onde tem gente tem dificuldade de relacionamento. Onde você tem mais de uma pessoa, você tem alguma coisa acontecendo. Aliás, certa feita perguntaram a um estudioso da história dos batistas como ele definia um batista. E aí aquele homem parou, pensou, fez bem assim: não sei, porque eu nunca encontrei outro igual.
Cada batista tem um jeito de ser, de pensar. Nós somos plurais, nós somos diversos. Agora imagina quando você junta diversas formas de pensar, de agir, de cultura, e você tenta unir, é difícil. Vai ter dificuldades de compreensão. Aliás, rede social, o WhatsApp, meus irmãos, o WhatsApp, você bota uma palavra, dependendo do espírito e do humor da pessoa que está lendo, ela vai ler várias coisas diferentes. Às vezes você faz uma pergunta, a pessoa já se sente ofendida. Não foi a pergunta, é o espírito que ela está lendo. Às vezes você tenta ofender, a pessoa agradece, porque ela não percebe, porque há dificuldade de comunicação. Mas o nosso inimigo, ele trabalha para nos dividir, ele trabalha para acabar com os nossos relacionamentos. Ele trabalha para que nós queiramos viver só com pessoas que são exatamente iguais a nós mesmos. E ele tenta criar uniformidade na igreja. Ele tenta acabar com a diversidade de pessoas, de pensamentos. Ele tenta criar inimizades, porque esse é o trabalho dele. Ele tenta criar partidos, porque assim ele se fortalece. Lembram da igreja de Corinto? Dia de quarta a gente está estudando os dons espirituais. A igreja de Corinto, a igreja dos dons espirituais, é onde há a maior quantidade de dons espirituais sendo tratadas. É o texto que mais dedica tempo a isso, porque os dons eram muito visíveis dentro daquela igreja. Mas é a igreja que tem a maior quantidade de dificuldades de relacionamento. Havia partidos ali dentro. Gente que era de Apolo, gente que era de Paulo, gente que era de Pedro, gente que era de Jesus. Imagina, Jesus estava no meio dos partidos. E o que é que acontece quando a igreja está dividida? Jesus já nos disse. Lá em Marcos, Jesus já nos disse. Se um reino está dividido, ele não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele não vai prevalecer. Porque estavam acusando Jesus de expulsar um demônio pelo poder de Satanás. E aí Jesus está nos dando uma lição poderosa. Talvez eu e você peguemos só a segunda parte, que é a parte do reino dividido. Mas a primeira parte é que o reino das trevas é unido. E essa a gente não pega. Satanás trabalha em unidade com seus demônios. E às vezes eu e você na igreja estamos divididos, porque os demônios unidamente estão nos influenciando a nos dividirmos. Nós estamos numa batalha. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai dizer: a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual, a nossa batalha é espiritual, é o que está por trás daquela atitude daquela pessoa. É o que fez com que uma palavra doce fosse interpretada como amarga. É o que fez com que bons propósitos seguissem caminhos errados. É aquele que está por trás das coisas que acontecem, tentando nos desviar do foco. Meus irmãos, quando nós estamos gastando energia brigando, nós estamos perdendo tempo de fazer o que devíamos fazer. E o inimigo se diverte nisso. Ele se alegra nisso, porque ele consegue parar o povo de Deus quando ele bota o povo de Deus para brigar. Então a gente precisa aprender e entender que unidade é essencial para o avanço do reino de Deus. Unidade do povo de Deus é essencial. Por isso Jesus vai dizer que a nossa demonstração de amor e unidade, João 13, vai fazer o mundo reconhecer que nós servimos a Ele. Havia oposição à obra do Senhor, e a oposição estava sendo causada por alguém que tinha o nome de filho do Senhor. Bar Jesus, um judeu, chamado filho de Jesus. É ele que está causando e criando a oposição, a distração, para que o Sérgio Paulo não ouça a palavra de Deus, mas ele estava diante de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É interessante você voltar ao versículo 9 e perceber que o texto diz: fixando os olhos sobre ele. Paulo estava de olho no que estava acontecendo. Paulo sabia o que estava acontecendo. Antes de falar qualquer coisa, ele sabia o que estava acontecendo. É aquela batalha em espírito. Já passou por isso? Já viveu esse momento de batalha?
Você ainda não falou nada, mas espiritualmente você sabe o que está acontecendo. Você reconhece o ambiente onde você está, o chão minado que você está pisando. Você já passou por isso? Se você não passou, você precisa prestar mais atenção. Porque por várias vezes o inimigo lança as suas ciladas contra os servos do Senhor, contra o povo de Deus. Por várias vezes ele tenta nos distrair da obra. E ele tenta nos perverter, nos enganar, nos levar a outro caminho. Olhe o que está dizendo Paulo. Tu não cessas de perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo primeiro diz de quem é filho é Elimas. Ele não é filho de Jesus. Olha a contraposição. A palavra de Deus, irmãos, é perfeita. O nome do rapaz é Bar Jesus, filho de Jesus. Mas espiritualmente ele não era filho de Jesus. Então quando Paulo vai se dirigir a ele, olhando para ele, Paulo diz de quem ele de fato é filho. Aliás, esse texto aqui para pessoas sensíveis, aliás, a Bíblia fere nossa sensibilidade, né? Já pensou? Já pensou, Wagner? Você olhar para alguém e dizer bem assim, ô filho do diabo, os irmãos da igreja iam todos censurar você. Paulo olha para ele e diz bem assim, você é filho do diabo. Você não é filho de Jesus, você é filho do diabo. Cheio de engano, cheio de maldade. Os propósitos não são bons. E a sua forma de atuar é para desviar o povo de Deus do caminho do Senhor. É assim que o inimigo faz. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, continua, porque presta atenção, ele não estava xingando Elimas, ele estava falando cheio, vamos lá comigo, você que está prestando atenção no texto, cheio, pronto. Então você sabe que tudo que está saindo ali sai por orientação do Espírito Santo. E aí ele diz bem assim, agora a mão do Senhor será sobre ti. Porque tem uma hora que o poder de Deus se manifesta e cessa a força das trevas. Deus permite até determinado ponto, mas Deus não permite que as trevas façam os seus propósitos se perderem. Havia uma alma ali que precisava ser salva, e Deus não permitiu que aquela alma se perdesse. Deus não permitirá que o inimigo ultrapasse os limites que ele estabelece. Eu e você devemos entrar preparados na batalha. Agora aquele homem que encaminhava outros à escuridão, agora ele próprio está envolvido na escuridão, ele fica cego. A mão do Senhor se manifesta contra ele e ele fica cego. E aqui nós temos um embate de poder, meu irmão. E muitas vezes acontecem embates de poder. E eu e você precisamos estar espiritualmente prontos para esses embates de poder, para esses confrontos espirituais. Você já expulsou o demônio de alguém alguma vez? Levanta aí a sua mão. Já? Amém. Nós temos alguns aqui que já tiveram essa experiência. Primeira vez que eu vi uma pessoa endemoniada, eu era adolescente. Estava na igreja. A gente tinha o grupo de adolescentes da igreja, tinha um rapaz que tinha se convertido há pouco tempo, andava com a gente. Um belo dia a gente foi para a igreja, um sábado de tarde, programação dos jovens e adolescentes. E a gente estava ali no sábado de tarde se divertindo, brincando, etc. Quando esse amigo começou a dizer que ele estava com dor de cabeça. Começou a falar, rapaz, estou com uma dor de cabeça forte, não sei o que lá. Aí ele sentou num cantinho ali e a gente continuou aqui. Daqui a pouco ele levantou os olhos vermelhos, cor de brasa. E ele começou a falar com a voz estranha. Rapaz, pensa que o medo tomou conta do coração daquela juventude inteira. Era um endemoniado para 30 jovens desesperados de medo. E ninguém tinha coragem de fazer nada. E aquele moço começou a fazer barulho, e daqui a pouco ele começou a descer as escadas. Estava no santuário, começou a descer as escadas. E quando ele chegou lá embaixo, tinha um diácono que era zelador da igreja. E que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E segurou aquele rapaz endemoniado. Olha, a gente tinha 2 jovens que trabalhavam na época, estavam no exército, estão malhando, etc.
Tentaram segurar, não conseguiram. O rapaz desceu. Mas quando chegou lá embaixo, o diácono botou a mão e fez: pare em nome de Jesus. O cidadão travou. E a gente arrodeou para ficar olhando nosso irmão expulsando um demônio. E a gente ficou admirado daquele negócio. Tempos depois, Deus me deu umas oportunidades desse tipo de experiência espiritual. Eu já contei, eu vou contar. Uma vez eu já tinha passado a adolescência, a juventude, e eu estava paquerando uma menina. E aí eu convidei ela para ir para a igreja comigo, ela era crente, convidei ela para ir para a igreja comigo. Culto de quarta-feira, de oração, não vai ter ninguém. Você não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. Aí, fomos para o culto de oração, vazio, quase ninguém. Aí ela estava do meu lado, e a gente conversando na hora. E aí o pastor fez bem assim: agora você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Tinha um rapaz do meu lado. Quando eu peguei nas costas do rapaz, ele... Rapaz, a menina se desesperou. Nunca mais ela quis conversar comigo, ela quis me ver. Primeira vez que a gente sai, vai para uma igreja e um demônio se manifesta. Com o Juana eu já não marquei dessa forma, a gente foi para um congresso de juventude, não foi, filha? É evitar o mesmo problema. Primeira vez, meus irmãos. E ali o rapaz ficou endemoniado no meio do culto. Muitas vezes nós passamos por embates com pessoas endemoniadas, mas eu vou te falar algumas coisas sobre esses embates. Primeiro, não tenha medo, confie naquele que te chamou, porque Ele é todo poderoso. Não é você que está lutando, é o Espírito de Deus que opera em você, que luta contra o poder do mal. Não é por sua força, pelo seu poder. Então, não tenha medo, confie em Deus. Segundo, o diabo vai te ameaçar, porque é a maneira que ele tem ali naquela circunstância. Ele vai dizer que vai te matar, que vai te fazer mal, que isso, que aquilo, mas a sua vida está guardada nas mãos de Deus, e Ele nada pode fazer. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar o poder das trevas ou pessoas endemoniadas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O procônsul estava assustado com aquilo que ele estava vendo. Mas ele de repente percebeu que mais forte do que o mago, que por tantos anos tinha enganado ele, havia um que era muito mais poderoso. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é o Senhor da glória. Então o texto diz que vendo aquilo, ele creu e ele se maravilhou da doutrina do Senhor. Essa palavra maravilhou ele ficou abismado, assustado. Ele ficou como a gente ficou quando a gente viu aquele diácono expulsando o demônio. Ele ficou assustado. Como é possível isso? Como alguém consegue dar ordens a um ser humano que neste instante estava incontrolado e tudo está sob controle? Aliás, aquele irmão se converteu e até hoje é crente em Cristo Jesus. Porque Deus é poderoso. Aquele diácono ficou assustado. E aí ele passou a crer na palavra de Deus. Às vezes Deus nos dá, mais do que a mensagem, sinais visíveis do seu poder. Bem-aventurado é o que não viu e creu, mas às vezes Deus nos dá mostras para fortalecer a nossa fé, para ajudar na nossa incredulidade. Deus deu a Sérgio Paulo a oportunidade de ver o seu poder em atuação. O Elimas, que era o mago poderoso, ficou cego, precisando de ajuda de outras pessoas. Ele não conseguia se sustentar. O texto diz que caiu uma névoa e a escuridão, e ele começou a rodar, procurando alguém que segurasse na sua mão. E infelizmente o caminho de quem escolhe as trevas é esse caminho, de solidão, de abandono. Mas aquele que crê na palavra do Senhor viverá tempos novos, tempos melhores, tempos gloriosos, tempos transformadores na sua história. Deus manifesta o seu poder. Deus manifestou o seu poder na vida de Elimas. Para quê? Para que Sérgio Paulo pudesse crer na sua mensagem. Deus manifesta o seu poder, muitas vezes ao nosso redor,
para que eu e você sejamos preparados e entendamos e aprendamos mais dele, que nós possamos absorver cada vez mais dele e da sua transformação. Meu irmão, eu não posso terminar essa manhã sem dar duas palavras para você. A primeira palavra é: nós estamos envolvidos numa batalha, e nós precisamos estar espiritualmente prontos para essa batalha. Eu me lembro quando eu estava em Gerizim, uma vez eu estava indo para o culto, e quando eu estava indo para entrar no culto, chegou uma turma com uma pessoa endemoniada, e vieram carregando para a igreja. E eu ia entrar no culto, ia pregar, ia começar o culto. Eu olhei, tinha um irmão que é diácono lá, diácono Jorge. Eu olhei para Jorge e fiz bem assim: Jorge, você e Marinalva, para a sala de oração. E eu entrei no culto mesmo. E Jorge entrou com Marinalva lá na sala de oração. E o culto levou 1h e pouquinho. Quando terminou o culto, fui cumprimentar o pessoal. Quando eu venho saindo, aí vem Marinalva, Jorge, alguns outros irmãos, e aquela jovem com as pessoas que trouxeram ela. E aquela jovem veio já normal. E eu lembro que a irmã Marinalva fez bem assim: pastor, foi difícil, viu? O negócio lá foi feio. Mas graças a Deus a gente estava em oração. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Não é depender do pastor não, porque às vezes o pastor não vai poder. Às vezes vai ser você mesmo. E você precisa estar preparado para essa batalha, preparado para esses momentos. Atento, porque às vezes que o inimigo se manifesta de maneira visível, são pouquíssimas. A maior parte do tempo ele faz isso nas sombras, na escuridão. De uma forma imperceptível, ele tenta te influenciar o mal. Então esteja pronto, preparado para vencer as batalhas espirituais que estarão diante de você. Esteja preparado para apresentar a mensagem do Evangelho, não apenas com a sua boca, mas com uma vida de poder do alto. Segunda lição é: se você se encontra na condição de Sérgio Paulo, alguém que quer conhecer a palavra de Deus, alguém que quer se aproximar do Senhor, mas você ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus Cristo, a sua oportunidade é hoje, é agora. O dia de amanhã é muito incerto, nós não sabemos o que nos acontecerá. Olha, está aqui Dr. Rossi, seu irmão estava bem de saúde, faleceu. Pastor Jonas, o seu irmão estava bem de saúde, faleceu. Porque a vida é uma surpresa. Nós não sabemos. Um dia desses eu estava vendo uma pessoa pregar e no meio do sermão, a pessoa caiu e já caiu morta. Não precisa acontecer um acidente para você morrer. E a grande pergunta que você precisa responder é: como está a sua alma? Se hoje for o seu último dia de vida, se esses forem os seus últimos suspiros, para onde você irá eternamente? Para o lugar de luz com o Senhor Jesus Cristo, ou para o lugar de trevas e escuridão? Sérgio Paulo aproveitou aquela oportunidade. O texto termina dizendo: ele creu. Essa é a sua chance, sua oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Depositar a sua fé naquele que tem mais poder do que todas as trevas juntas. Aquele que é todo poderoso, Senhor de todas as coisas, venceu a morte e nos oferece vida eterna. Então deposite a sua fé em Jesus. Hoje é o dia. Não espere para o dia de amanhã. Não espere pelo dia de amanhã. Deus pode te dar muitos anos de vida. E serão gloriosos e abençoados. E eu torço para que você viva muitos anos de vida. Mas se Ele te levar amanhã, hoje ou daqui a 100 anos, com Ele você estará bem, estará seguro. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Ele fará o mais.